Ele seja glorificado, Deus, Ele seja exaltado, em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça, assentados mesmos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Senhor, que bom, que bom, que bom estar na igreja, que bom estarmos entre amigos, entre irmãos, que bom estarmos entre famílias, que bom estarmos com homens, mulheres que têm uma conduta ilibada, um coração pronto a servir, um coração pronto a obedecer. Que bom estarmos no meio desse povo que vai morar no céu. Deus, hoje toca em nós, toca em nossas vidas, toca em nossos corações. Senhor, manifesta aqui com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Nos abençoe, Pai. Nós não somos merecedores, mas por graça, nos abençoe. Mas para nós recebermos, é bem certo que nós temos que fazer a nossa parte. Então que nós estejamos desconectados de tudo aquilo que nos prende ainda ao mundo, às vezes pensamentos, sentimentos, vontades nossas, desejos nossos. Isso seja levado agora cativo e nós estejamos livres aqui para te adorar. Tira agora as preocupações e nós estejamos aqui para te adorar, somente para te adorar. E fala conosco, Espírito Santo de Deus, e esta palavra, ela possa frutificar em nossos corações, frutificar no coração da igreja, e nós sejamos impactados pelo poder desta palavra. Espírito Santo, venha e fala conosco, fala com cada um aqui, do menor ao maior, fala conosco, em nome de Jesus. Nos perdoa pelas falhas, nos perdoa por nossas limitações, tenha misericórdia de nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Irmãos, nós continuamos a jornada de salmos, os salmos de romagem, e nós vamos meditar hoje no Salmo 125, e eu dei um título para a nossa ministração, para o sermão. Eu não sei se o Dr. Luigi tem ali, se tiver, coloca lá por favor, seguros e protegidos. É o tema da nossa mensagem nesta noite, que está aqui baseada no Salmo 125. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dada aos justos, se assim fosse. Até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então, meus amados, esse salmo, como os demais que nós já lemos, é um salmo da subida. Os peregrinos estão indo para Jerusalém e cantando esses salmos, salmodiano, né? Eles vão chegar em Jerusalém, até o Salmo 134, são esses salmos. E aí, que são cânticos de degraus ou salmos de romagem, é a mesma coisa. E eles vão indo. Então, meus amados, aqui o salmista ele vai dizer para nós que nós estamos no Senhor seguros e protegidos. Amém, igreja?
no Senhor, eu e você estamos seguros e protegidos. Então, meus amados, e isso é o que Deus tem para nós: segurança e proteção. Nós vivemos tempos incertos. Não é a minha percepção, é a percepção do mundo, no geral. Qualquer lugar que você se assentar e conversar, você vai ver as incertezas que estão por aí. No Brasil, no país que nós estamos, e graças a Deus por ele, houve um ministro da Economia, eu acho, não vou dizer o governo, o Pedro Malan, que ele fala que no Brasil até o passado é incerto. É o Pedro Malan que fala isso. Então você vê que um ministro, um cara hiper, mega inteligente, que foi ministro da Economia do Brasil, um ministro de Estado, ele dizer isso. Então vocês imaginam o nível que é a insegurança no Brasil. Então nós vivemos insegurança em vários aspectos, né? Dizem que tem, mas não tem, falam que é isso, mas não é. A justiça, ela retroage e pune as pessoas, retroagindo. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, mas aqui tem. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para dizer isso. O que eu quero dizer é que nós só estamos seguros e protegidos no Senhor, porque isso vai acontecer, infelizmente. Isso aí não é de hoje, isso é histórico na terra e no mundo. Porém, meus irmãos, como voltando e remetendo à escola bíblica hoje, nós temos uma certeza: quem é que nos julga, quem nos julgará, e quem tem estado conosco. E ele disse que o negócio vai, como é que fala? Vai aquecer, mas a igreja vai terminar bem. Amém, igreja? Espera aí, a igreja vai terminar bem. Você é doido, se você não ficar felizão com um negócio desse, você não fica com nada, não. Então, pessoas se preocupam, elas têm medo do que vai acontecer com elas. Normal, meus irmãos, normal. Então, elas têm medo do que vai acontecer com seus bens, com suas famílias. Hoje você não sabe, você gasta, que eu digo assim, você investe comprando um bem, ou você guarda a sua grana? Você não sabe. A economia é um negócio assim, você não sabe o que fazer. O que fazer com seus bens? Você vende ou você compra? E as famílias? O que fazer com as famílias? O que eu faço com meus filhos? O que eu faço com meus netos? O que eu faço com a minha esposa? O que a esposa faz com o marido? Então tem essa preocupação. Então elas têm medo do que pode acontecer no país. Eu disse aqui já, não sei se domingo passado mesmo, algum momento eu disse isso aí, de pais que hoje têm medo de ter filhos, estão inseguros em relação a isso. Eu posso ter filho, não posso ter, como é que vai criar, como é que não vai criar, vai dar certo, não vai dar certo. Então, inseguros. Então, meus amados, estão inseguros com o que vai acontecer com o mundo, estão inseguros com o que vai acontecer com o país, inseguros com o que vai acontecer com a comunidade, inclusive a comunidade local, que é a igreja. Sempre que você sentir-se inquieto, e nós nos sentimos inquietos, o Salmo 125 é um lugar batuta para você recorrer e olhar para ele, porque a insegurança é questão de tempo, ela chega a nós. É isso, meus irmãos, que por vezes nós esquecemos, e às vezes as coisas para nós, elas batem na trave. Sabe o que é bater na trave? Não fez o gol, quase foi gol, mas não foi. Mas o bom é que fosse gol. Por quê? Porque nós queremos segurança no lugar errado. Nós lemos errado o texto. Nós olhamos errado para o texto. E eu tenho que me recorrer à palavra de Deus. Aquilo que a palavra do Senhor, ela está dizendo. Então eu tenho que me recorrer à palavra de Deus. Então o salmista, ele vai dizer aqui para nós, e já disse, eu já li: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege
o seu povo, agora e para sempre. Guarda isso. O Senhor protege o seu povo, agora e para sempre. Amém, igreja? Então, meus amados, os que confiam no Senhor estão seguros e estão protegidos. Aí, meus amados, parece que há aqui uma dúvida. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que nós podemos ter lutas. Então, eu estou dizendo lutas. Luta, você escolhe ela aí e coloca aí na sua cabeça. Qual é a luta, né? Aí você escolhe ela. Mas, amados, os que confiam no Senhor, eles estão seguros. E o texto, ele deixa muito claro. Então, como está Jerusalém protegido pelo Monte Sião? Então, meus irmãos, e ele está dizendo que esse lugar de segurança, nós encontramos ele em Deus. Então, meus amados, e esses peregrinos que cantaram o salmo, eles conheciam bem os perigos da vida, bem, não é mais ou menos. A gente acha, meus irmãos, por vezes nós somos assim, que só nós temos lutas, que só nós temos perdas, que só nós passamos pelos intempéries da vida, que só nós temos perdas, que só nós, como assim, comigo, olha aqui de novo. Irmão, não é só você. O mundo no geral, ele passa por isso. O mundo no geral, ele passa pelos perigos desta vida. Então esses peregrinos, eles conheciam o chamado popularmente frio na espinha ou frio na barriga. Eles sabiam que era isso. Eles já viveram tudo isso. Sabe quando dá aquela gelada? Acontece comigo, você recebe assim uma mensagem, rapaz, você fica até com medo de abrir. Rapaz, o que vai vir ali, só a graça. Quando o telefone nós tínhamos em casa, né, o telefone que tocava de madrugada, rapaz, aquilo era tenso demais. Hoje não tem mais, era punk. Nós desligamos hoje os telefones, está tudo certo. Mas e quando tinha, o bichão tocava, que tinha aquele de campainha, meu amado, gelava a espinha. Aí você falava, eu não sei se eu levanto, se eu enfio a cabeça nesse travesseiro, porque lá vem uma notícia não muito boa, é fatal. E quantas vezes recebemos essas notícias? Tristes. Aconteceu comigo, acidentou um sobrinho de 20 e poucos anos, bateu um caminhão, morreu. Né, lá para trás, isso, nem sei quantos anos fazem. E outras tantas notícias dessas. Então eles conheciam, e eles enfrentavam essas adversidades. Os montes que cercavam a cidade eram como se fossem soldados prontos para a batalha, os que estavam protegendo Jerusalém, e o texto deixa isso muito claro para nós. Meus irmãos, mas a confiança dos peregrinos não estava nos montes, estava no Senhor. Essa é a diferença. Tem pessoas, o Salmo 20 fala isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Você e eu temos que fazer menção do nome do Senhor. Outros tantos confiam em carros e em cavalos. Quando fala em carro e cavalo, toda vez na Bíblia que falar é força. Confia na sua própria força. Ele se acha não é o tal, ele se acha suficiente. Ele é o suficiente, eu não preciso de Deus, eu aconteço e está tudo certo. Então, não está tudo certo, mas é isso aí. Então, meus irmãos, e hoje nós vemos no Brasil mesmo, voltando à nossa nação, quantos dizem que nós somos a segunda maior população de carros blindados do mundo? Nós somos a segunda frota de helicóptero do mundo, por conta de segurança, que nós temos muita segurança. Insegurança. E resolve? Não resolve.
Os números de violência no Brasil acabam aumentando cada vez mais. É uma coisa assim absurda, e nós somos, tudo isso é caríssimo, isso custa uma fábula. Um carro blindado é uma coisa assim absurda de caro. Um helicóptero é uma coisa absurda de caro. Mas o cara, de medo de ser assaltado, sequestrado, sei lá o quê, ele compra helicóptero e vai, quem pode, né? Quem não pode anda nesses mercedões aí da vida que vão para lá e para cá. Então, meus amados, eles não conseguem dar segurança neles mesmos. Nós achamos, parece que tem uma segurança, né? Você chega perto de um carro blindado assim e fala, cara, esse cara está bem. Ledo engano. É um engano, e as pessoas vão atrás disso, nessa pseudo-segurança, essa pseudo-alegria, essa pseudo-resolução do problema. Então, meus amados, nós só podemos experimentar da verdadeira segurança se nós tivermos fé, e só pode experimentar a verdadeira segurança quem tem fé. Essas pessoas sabem que o cuidado dos seus filhos e o texto diz, agora e para sempre. Amém, igreja? De novo, vamos lá? Agora e para sempre. De novo, agora e para sempre. O guarda de Israel, ele cerca de todos os lados. O Salmo 139 fala para nós que ele é onisciente e onipotente. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, todos que caem ou não caem. Ele diz que ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E ele diz que cada célula do seu corpo foi entretecida, ou foi tecida por ele, pelo Senhor, cada célula ainda no ventre da sua mãe. Então olha para você ver a importância que você tem. Às vezes você acha que você é um desprovido, que você é um sujeito qualquer que está no mundo aí, nem sabe para quê, sem propósito. Querido, o Senhor te criou e tem te firmado com um propósito de te levantar com poder, com graça, autoridade, e que você possa confiar nele e ter essa certeza que você está seguro e que você está protegido nele, a despeito do que está acontecendo lá. Ele é o que te dá segurança. Amém, igreja? E ele fala aqui no 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dada aos justos. Se assim fosse, os justos praticariam injustiça. Então, meus amados, os peregrinos, ou o peregrino, eles tinham razão para não crer. Ou parece que nós temos razão para isso demais. Tem hora. Você fica desacreditado. Fala assim, não é possível que eu vou viver isso de novo. Aí você fala, você bambeia as pernas, né? Irmãos, pessoas que enfrentam adversidades quase que na história dela, enfrentam enfermidades, enfrenta falta, pobreza, enfrenta, meus irmãos, verdadeiros dilemas na vida. Pessoas que enfrentam problemas quase que diários. E aí, meus irmãos, parece que eles tinham razão para não crer, não confiar, mas eles eram como o monte de Sião. Assim deve ser você e eu. Deve ser como um monte de Sião, firme para sempre. O Luiz, se puder colocar Juízes 6, versículo 13, por favor. Então, meus irmãos, olha o que os antepassados e esse povo, eles viveram. Olha o que Gideão fala. Você conhece a história? Eu vou só ler aqui. Você conhece o contexto. Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você nunca fez essa pergunta na sua vida? Você já fez. Não precisa confessar não, mas você já fez. Eu já fiz. Nós já fizemos. E o Gideão fez também. Por isso, o salmista aqui, ele tinha razão para não crer.
Porque os antepassados ou os seus contemporâneos também fizeram a mesma coisa, como nós fazemos a mesma coisa. Está aqui, ele fala assim: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se o Senhor está comigo, com a minha casa, por que eu tenho luta? Se o Senhor está comigo no meu trabalho, por que eu tenho luta? Se o Senhor Ele está comigo, por que eu tenho luta no meu casamento? Se o Senhor... E aí você vai elencando aí as suas perguntas. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou dos midianitas. Tem outras versões que falam isso. Você nunca disse isso? Ah, Senhor, de novo não. Então, meus irmãos, as pessoas confiam no Senhor, sabem que a fé no Senhor nos blinda quanto aos tempos difíceis. É isso, meus irmãos, que o salmista está falando, que a fé em Deus blinda ele para os tempos difíceis. E aí, meus irmãos, nossos questionamentos, eles virão e eles vêm. Não estou dizendo que nós estamos longe disso, mas, meus irmãos, quando nós olhamos, nós não vamos ler Hebreu 11, ele vai falar de uma nuvem de testemunhas, uma nuvem, muitos, e lá fala que nem citou todos, e a Bíblia continua sendo escrita. Nós não sabemos, depois de Atos, quando termina Atos, que são os atos da igreja, como é que vai ser escrito lá, né? O fulano de tal, a fulana de tal, estava lá, e continuou, foi perseverante, não desanimou, mas perseverou. Tem hora que a gente olha para tudo isso e fala: será que é só comigo? Então, testemunhas nos dizem, meus irmãos, que eles atravessaram exílios. É só olhar Hebreus 11, perseguições imperiais, inquisições, guerras mundiais, Guerra Fria, ditaduras, presidentes ímpios, mas em todas as situações o Senhor deu as promessas ao seu povo, promessa do cuidado, que são cumpridas. Quando? Agora e para sempre. Promessas do cuidado dele na jornada. Quando, pastor? Domingo que vem, terça que vem, quinta que vem? Não, o salmista está dizendo: agora e para sempre. Agora e para sempre. É quando eu morrer que eu vou ter paz? Também. Mas é quando eu não morrer, se eu isso, se eu aquilo, se eu... Irmãos, e tantas perguntas. Mas olha para Hebreus 11, você vai ver que eles passaram por tudo isso, e eles viveram para glorificar o Senhor. Olha para o holocausto, os judeus passaram por tudo aquilo, e ainda tem judeus hoje vivos, estão no final agora, aqueles que ainda têm, pouquíssimos vivos ainda, que estão lá, para contar a história do que foi o holocausto, mas eles não negaram a Deus, eles continuaram dizendo que eles eram do Senhor. Você vai para a câmara de gás e vai morrer. Eu morro, mas eu não nego o meu Deus. E continuam, e vão e contam a história. Estão aí hoje perdoando os nazistas, estão aí hoje para contar a história, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e levanta esses homens e mulheres para que eles possam caminhar na presença do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, ao seu povo a promessa de cuidado. Então, os ímpios sobem e caem. Você não vê isso, não? Você vê. Eu acho que vê. Olha a vida do ímpio. Ele sobe, está super bem. Super. E bem para a maioria das pessoas, bem é grana. Nós não olhamos, irmão, ninguém olha exemplo, é raro isso, tá? Para mim, meus irmãos, sinceramente, é importante dinheiro, importante,
para todos nós. Mas, irmãos, tem valores muito, mas muito além do dinheiro, muito além. Então, como está o casamento? Qual a nota do casamento? Qual a nota do relacional dos filhos? Como é um patrão? Como é um empregado? Como é um servo? Como é um discípulo? Como é? Então, isso também são notas que nós devemos olhar. O que é que sai da boca do abençoado quando ele se sente dessa forma? Então, meus irmãos, e como você vê os ímpios subirem e caírem? Sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Agora, meus irmãos, aí também não voltam-se para Deus, não olham para Deus. Então hoje você vê os comentários, meus irmãos, são assim muito tristes, de pessoas que estão abandonando a fé por coisas tão banais, abandonando literalmente, abandonando, voltando para as drogas, abandonando, voltando para a prostituição, abandonando e voltando para os delitos e pecados literal, voltando para o chiqueiro. Muitas pessoas se julgam crentes por ouvir um sermão na internet, por ouvir recortes da internet, se julga o intelectual das galáxias bíblico, ele se julga acima de qualquer autoridade eclesiástica, ele se julga por conta dos recortes que vê, por conta do tempo que fica ali vendo essas coisas. Aí ele acha que ele não precisa ouvir, então ele questiona a liderança, questiona o que está ouvindo, que será se está certo, se está errado. O pastor já me contou isso, que ele desceu do púlpito, a pessoa chegou lá e questionou ele do sermão. Então, meus amados, parece que o negócio vai tomando uma proporção ruim. Então, meus amados, ele vai dizer aqui: os ímpios sobem e caem, mas a providência para o povo de Deus na face da terra, ela é eterna. Amém, igreja? Eu vou te dar um dado, irmão, irmã, você pode passar luta, porque a Bíblia diz que nós passamos. Agora, se você for fiel a Deus, irmão, de novo, quando eu falar fiel, não é fiel em grana só, que é importante, não é isso. É fiel em tudo, nos seus compromissos com Deus e com a palavra, com o seu chamado, com aquilo que Deus entregou a você e confiou a você, como Ele confiou a mim. Lembra quando ardia aquele fogo, quando você chegava na igreja e você enxergava e você queria servir de alguma forma, e agora isso vai murchando, vai murchando, vai murchando. Agora você vê vou usar uma coisa bem boba, você vê a cadeira fora do lugar, você acha normal. Você vê não água ali, eu acho normal. Eu não tenho copo lá, eu acho normal. Eu vejo uma mãe com a criança aí chorando, precisando de uma fralda, um colchão, eu acho normal, não preciso ajudar. Isso aí, irmãos, fiel em tudo, eu sou fiel ao Senhor. Então, meus amados, Ele é fiel. Então, Deus, a providência de Deus em favor do seu povo, ela é eterna. Aos fiéis, a providência dele é eterna. Amém, igreja? E quantas vezes nós escutamos isso? Que Deus deu livramento, que Deus, Ele entra com a providência, ou respostas que você espera, alguma coisa, que você não fez nada, mas aconteceu. Deus abrevia o tempo da sua bênção, da sua vitória. Deus usa de algum artifício para que você seja alcançado e abençoado, abençoada. Ele faz isso porque Ele te ama, porque você é fiel e nele você está seguro e protegido. Amém, igreja? Então, meus amados, aqui no 4 e 5, vamos para o final. Ele diz assim: o Senhor trata com bondade
os que fazem o bem e os que têm um coração íntegro. Irmãos, se nós pudéssemos medir um coração íntegro, não. Será se conseguimos medir o nosso, pelo menos? O nível da minha integridade com Deus? Seria maravilhoso, né? Nós colocar uma régua e fazer essa medição e ver qual é o nível da minha integridade. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. E ele fala assim, é na mesma versão minha. Então, meus amados, ele está falando da paz sobre Israel. Nem todos os peregrinos, eles continuaram na jornada. Nem todos. Eu sei que a gente faz, quando fala isso, tem um monte de conjecturas que nós não falamos, mas nós pensamos. Nem todos os peregrinos continuaram no caminho. Paulo, possível. Ele fala assim: eles andavam conosco, mas não eram nossos. Não são todos os peregrinos que continuaram o caminho. Não são todos os peregrinos que provaram dessa paz sobre Israel. E o que é paz? Você pode definir? Eu não vou te dar essa chance, né? Mas eu creio que você pode. Eu posso, você pode. Nós, graças a Deus, intelectualmente, nós somos saudáveis. Temos uma mente brilhante. Amém, igreja? Então, meus amados, paz, bem resumido, é segurança em Deus. Segurança em Deus. Eu vou contar uma história de um senhor que morou em Itu. E ele tinha um cunhado presbítero nessa igreja, inclusive. As iniciais do nome dele era AC. Da mulher era LA. E ambos já faleceram. Ele se converteu, teve uma igreja na garagem da casa dele. Eu conheço gente que ouviu o evangelho lá. Nós conhecemos ele também num tempo muito bom da vida dele, num tempo muito ruim, de doença, enfermidade. Era uma coisa até triste de ver um homem que foi tão eloquente no evangelho, a mulher, viver daquela forma. E o cunhado dele, certa feita, me contou nessa igreja, que ele um dia, ele teve momentos muito ruins, de pobreza mesmo, escassez, dependendo até de que a igreja desse alimentação para ele. Aí ele precisou desse tempo e ele começou a orar e tal, e pedir para que Deus fizesse isso. E ele chegou, naquela época, a pedir a liderança da igreja. Não sei se era dinheiro ou pedir a própria comida, né? Não lembro. E a pessoa que liderava a igreja à época disse assim: eu não vou te dar. Mais ou menos assim, porque Deus vai prover para você o que você precisa. Palavra de fé, palavra boa e de coragem também, que poucos de nós temos. Eu não sei se eu teria essa coragem. Ele foi lá, não deu, não arrumou, mas no outro dia, ou no mesmo dia, a provisão de Deus chegou até a casa dele. Elias não foi diferente. Ele foi para o buraco. Ele foi para a caverna. Mas lá na caverna, num lugar de lamentação, de
ríspidas conversas com o Eterno. Ele reclamando por que ele estava lá. O cara vencedor, tinha vencido os profetas de Baal. O cara bom. Mas ele vai para a caverna e começa a reclamar lá do que estava acontecendo com a vida dele. Mas Deus não desanima dele. Deus provê para ele naquele lugar comida. Deus manda o corvo levar comida para ele. Ele recebe lá na caverna carne fresca, comida fresca. E ele é abençoado lá. Então, meus amados, Deus, Ele sempre vai te dar segurança. Deus, Ele sempre vai achar o escape para você. Você às vezes não entende o momento que você está passando, que eu estou passando, mas nós todos devemos ter a certeza que nós estamos seguros e protegidos. Ah, mas o problema está assim, assado, é que vocês não conhecem o que eu vivo. Meus amados, nós estamos seguros em Deus. Então, meus amados, paz é a certeza de que o mal não é eterno, ele vai passar. Em algum momento ele passa. Amém, igreja? O mal não é eterno. Então, meus irmãos, paz é andar no caminho bom e reto, cantando e contando as bênçãos do Senhor. Tinha um hino antigo, fala: conta as bênçãos do Senhor, conta quantas bênçãos são, conta elas. Ou quanto tempo você não conta as bênçãos sobre os seus, sobre os que caminham com você? Quantas vezes você não testemunha? Você deixa para lá, aí você fala: isso é uma coisa tão pequena. Mas às vezes para outra pessoa é muito importante que você fale. Então conte as bênçãos, cante as bênçãos, pronuncie as grandezas de Deus. Então, meus irmãos, quando o cristão canta, e é o que está no Salmo 125, ele lembra das promessas de Jesus sobre a sua vida. E ele fala assim: Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Todos os dias da sua vida eu estarei com você. Então, meus irmãos, junto, o apóstolo Paulo fala para nós, com aprovação, sabe o que o Senhor prepara para você? O escape, juntinho. Você está lá queimando os neurônios para ver como é que vai resolver. Fala: rapaz, descansa. Talvez fosse melhor você fechar a porta do quarto, desligar o celular, a internet, dar desliga, coloca no modo avião, desliga a televisão, desliga tudo, vai para o quarto, fecha a porta e fala: Deus, fala comigo agora. Aqui em Indaiatuba tem lugares maravilhosos. Usando Indaiatuba, apesar daqui ter saltense e ter campineiro, Campineiro vai para o Bosque do Jequitibás, perto da minha casa. Os de Salto vai no... como é que chama o bosque lá? Parque do Lago. Batonê também. Batonê. Fala, Elvis. Montoné, não é Batonê. Vou falar Batoré aqui daqui a pouco. Aí vai ficar bom mesmo. Então tem o Matonê. Então nós temos aí lugares. Vai lá. Senta debaixo de uma árvore daquela, joelha lá e fala: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir, aqui no meu coração o negócio está tenso, mas eu quero ouvir a sua voz, porque o Senhor prometeu a você e a mim: eis que eu estou com você todos os dias da sua vida. Amém, igreja? E ele fala assim: junto com a nossa aprovação, o Senhor nos dá o escape. Então, meus amados, paz é saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos diz isso, que toda lágrima será enxugada. Toda a lágrima será enxugada um dia. Amém, igreja? Eu não sei se é hoje, eu não sei, meus amados, mas a lágrima será enxugada. Que a obra do Senhor, que Ele começou, Ele terminará. Agora, você fica firmão aí. Você fica firmona. Não fica mole, não. Fica agarrado com Jesus. Porque o negócio... às vezes você acha que não dá, é tenso, mas fica firme em Jesus. Amém, igreja? Fica firme no Senhor. Então, você conhece a paz? Você ora pela paz para os seus irmãos? Ou nós não oramos, não? Curva sua cabeça, nós vamos orar agora.
Senhor, quantos irmãos, amigos, parentes, quantos na terra, quantas guerras estamos hoje vivendo, o mundo está passando por elas, quantos lares não têm paz, quantas famílias não têm paz, quantos não têm mais alegria, nem de conversar um com o outro, sendo pai, mãe, filhos, quantos deixaram de conversar com amigos, porque não tem paz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pelos nossos, em nome de Jesus, eu te peço pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, haja paz, haja paz, haja paz. Todo o problema do mundo, eles estão em divisas, as guerras são por território, a guerra só para que um avance mais do que o outro, isso é muito claro, é lógico para nós. Haja paz nas fronteiras do mundo, haja cura das maldades, dos impérios da maldade que ainda estão nesse mundo, haja paz, Deus, haja paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai nós te pedimos, haja paz nas nossas casas, haja paz em nossos negócios, haja paz em nossas finanças, em nossa saúde, haja paz em nossa igreja, haja paz, em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos terminar. Se a sua fé e a minha fé, ela está em Cristo, eu vou afirmar sobre a sua vida de novo, você está seguro, amém, igreja? A sua fé e a minha fé não pode estar firmada em outra coisa que não seja Jesus. Você e eu, nós somos como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas permanece para, obrigado, Eliette, mas permanece para sempre, amém, igreja? Portanto, você e eu, nós precisamos depositar a nossa confiança em Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar o preço total pelos seus pecados e pelo meu pecado. Quando cremos nele, ele nos dá um novo coração para que possamos segui-lo. Irmão, eu às vezes penso nisso, meu coração antigo não serviria a Jesus nunca. Nunca. Mas o Senhor trocou o meu coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração de adorador, um coração que aceita mudanças, um coração disposto a obedecer ao que Ele fala. Irmãos, nós temos que orar, pedir para que Deus, Ele tire de nós a rebeldia ou a rebelião. Às vezes nós nos rebelamos, e isso, desculpe a expressão que eu vou usar, encrava a sua vida, trava a sua vida, puxa o freio e não sai do lugar. Mas não é culpa de Deus, não é culpa da palavra, nada. Somos nós mesmos que tomamos essas decisões. Eu tomo a decisão de fazer errado, e eu sei o que está certo, eu ouço a palavra, eu conheço a palavra, eu tenho até uma certa intimidade com a palavra, mas eu decido fazer diferente do que está na palavra. Não é Deus, não é a palavra, não é o que está aqui.
Então, meus irmãos, Ele te dá um novo coração para você segui-lo. Nós falamos hoje pela manhã, irmãos, aquilo no capítulo 16 que lemos de Apocalipse, é e aí é fogo mesmo. O negócio é tenso no último. Só que, meus irmãos, quando fala lá, e é verdade, o fogo queima, lá nos versículos que o doutor falou, 9, 10 e 11, o fogo queima o cara, queima, e ele blasfema contra Deus. Queima, sabe o que é queimar? É queimar, e ele blasfema, ele não crê em Deus. Quantas pessoas estão assim? É o que está lá no Apocalipse, irmãos. O chicote está estralando, mas ele não está blasfemando, mas não crê, não dá um passo sequer para o lado de Deus, para o lado do Senhor. Irmãos, eu correria aí, eu ajoelharia lá e não sairia não, até receber de Deus a resposta. Jacó, Israel, garrava lá. Mas, irmãos, quando cremos em Jesus, nós recebemos esse novo coração. Amém, igreja? Você é convicto que você erra, que você peca, que você tem limitações, mas existe um Deus que te mantém seguro e protegido e que é abençoador sobre a sua vida. Amém, igreja? Então Ele promete proteção total a você. Sabe, seguro total? Conhece, né? Por exemplo, você compra um automóvel, aí fala lá, você quer seguro total ou você quer seguro contra bala perdida, chuva de pedra, enchente, batida? O que você quer? Não, seguro total. Se acabar, você me dá outro carro. Feito. Vai lá e paga uns 6 mil conto, sei lá, uma grana, uma bagatelinha lá, você sai com o segurinho. Em Deus, meus irmãos, você não precisa de carro blindado, você não precisa de segurança armada. Em Deus, você não precisa de nada disso. Em Deus, você está seguro e protegido. Amém, igreja? Em Deus você vai avançar. Olhe para Jesus hoje, amado, minha amada, confie nele, busque a presença dele em sua vida, busque. Meus irmãos, o negócio é tenso demais, em todas as áreas. Você vai falar na área da educação, né? O que tem ocorrido, hoje Sandra usou um exemplo lá, que eu concordo. Na área da saúde, a Tâmia às vezes conta para nós o que acontece nos hospitais, o que as mães estão fazendo. Eu falei com Rosana, acho que essa semana, a gente estava indo embora, comentando, fazendo um comentário. Meus irmãos, o ser humano, ele faz coisas que o animal não faz. Você conhece algum animal que deixa a sua cria? É raríssimo, ele não deixa. Ele morre com a cria, mas ele não deixa. E hoje é comum você ouvir isso, infelizmente. E aí, meus irmãos, volta ao Apocalipse 16, nós vamos ficar de braços cruzados, olhando, olha que bonitinho que está o nosso país, olha que bonito que está a nossa sociedade. Essa semana uma notícia aí que chocou o Brasil, ficou no top 10 aí, né, das notícias. Eu nem vi assim, só um cara casado com uma moça bonita, um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mata a mulher. Os dois da segurança pública. É muita maldade junto. Nós precisamos olhar para Jesus.
Ele promete proteção total a você. Ele promete, Ele oferece um futuro seguro, de paz ou em paz para você. Amém, igreja? É o que Jesus promete. Ele fala: estarei com você todos os dias da sua vida. Todos os prognósticos, dias bons, dias ruins. Agora, meus irmãos, o salmista ele deixa muito claro. Aliás, a palavra toda deixa. Como é que nós enfrentamos isso? Como diz lá o irmão Lázaro, que já morreu, falava assim: você vai passando pela prova dando glória a Deus ou você vai reclamando na prova? E o diabo é sujo, irmãos. Tem um vidinho dele bem legal no YouTube, que ele fala, tem um filme, né, que chama isso, Senhor da Guerra, sei lá. E o Lázaro, ele usa o que o inimigo faz, né? Está no YouTube. Antes dele morrer, ele fez esse vidinho. Ele estava querendo hypar. Aí ele faz que o inimigo é assim. Ele te dá a arma, esconde lá e fica só na espreita, né? Articulando por trás de você para ver como é que ele vai te derrubar. E o inimigo é assim. A palavra fala que ele envia setas, é todo dia, toda hora. Você põe a cabeça para fora na sua casa, seta. Agora, você vai escolher se você vai receber aquilo, colocar no coração e se você vai levar. Ou se você vai levantar e vai dizer assim: Deus está comigo, eu vou seguir em frente. Esse dia vai ser uma bênção, essa semana vai ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção, meu negócio vai ser uma bênção, aqui não entra doença, aqui não tem pobreza, aqui não tem nada, porque Deus está comigo, e eu vou ver coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, para a glória de Deus Pai, porque Ele está comigo. Ou então, Ele lança, e você fala assim, o Chaves, sabe aquele movimentinho do Chaves? Ah, não, essa segundona, rapaz. Nossa vida é uma bênção, irmãos. Nós estamos adotando um menino lá na África lá. Adotou o menino lá já, compadre? Não? Mas por quê? Uai, vou ver isso aí. A igreja vai adotar um lá. Eu adotei. Como é que chama o meu, bem? Zé, não sei das quantas lá. Aí você olha, você adota financeiramente. Você sabe como que é, né? Você manda lá e adota ele. Ajuda na escola, no uniforme. A igreja adotou um. Eu poderia olhar o nome do meu aqui. Fiquei feliz demais quando ela mandou a fotinha dele para mim. No quadrinho assim, sabe? Falei, rapaz, olha onde eu pude ir. Mas a igreja vai também, não é só eu. Eu creio que ela vai mandar a fotinha da igreja aqui, que nós somos os... Lá no Ana chamava como bem? De padrinho? Padrinhos. Bênção demais. Então é você que escolhe. Nós é que escolhemos como fazer e o que fazer. Então você pode ficar murmurando pelo canto, na prova, ou você pode passar pela prova dando glória a Deus. Você quer um conselho? Passe pela prova, mas passe dando glória a Deus. Você estará e você está seguro e protegido pelo Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Os irmãos do louvor podem vir aqui, por favor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero terminar esse tempo de celebração com essa canção, que é, para mim, uma grande bênção, e ela fala desta palavra mesmo, e que é maravilhoso para nós. Agora, essa afirmação, ela é para nós, é para mim, é para você. Ela é para nós. E ele vai dizer isso, né? Que ele está seguro, a música vai dizer, né? Que ele está seguro nos braços do Pai, nos braços do Senhor. Você está seguro nos braços do Senhor.
Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Pai amado, esse livro, os pedidos, os clamores de oração diante do Teu altar. Eu apresento cada vida, cada nome, cada pessoa, cada casamento, cada relacionamento, cada posto de trabalho no Teu altar. Eu peço, socorre essas vidas, tenha misericórdia delas, Pai. Nós cremos na Tua provisão, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos e até o que nós queremos. O Senhor vai além de nós. O Senhor é Deus e está sentado no alto sublime trono, e do trono o Senhor controla todas as coisas. Abençoa essas vidas, Pai, tenha misericórdia delas e alcança-as com provisão e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. A canção vai dizer assim, que é uma bênção para nós, que nós estamos seguros nos braços do Senhor, e que Ele não nos deixa, que Ele não te deixa, Ele não te abandona. Voltando ao pródigo, foi tema do sermão da última quinta-feira, não dessa, da outra, há mais de 15 dias. O Senhor sempre nos aguarda, o Pai sempre nos aguarda. Ele tem paciência com você, Ele tem paciência comigo. Pacientemente Ele te espera. Pacientemente Ele está olhando para você. Pacientemente Ele olha para você. E eu creio, como o pródigo, Ele está dizendo assim: Ele vai voltar, ela vai voltar, eles vão voltar. Eu creio que é isso que nós aprendemos também lá no pródigo, que o Senhor faz isso. Você está seguro nas mãos do Senhor. Eu estou seguro, a sua família está segura. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Seguro estou nos braços daquele que nos